O povo de Israel está voltando do cativeiro. O povo de Israel, que segundo o profeta Jeremias, foi destinado ao cativeiro da Babilônia, e viveria ali um período do cativeiro, um período de 70 anos. E o Senhor fez grandes recomendações a este povo, mesmo em tempo de cativeiro. Deus recomendou que eles constituíssem famílias, que eles procriassem, que eles multiplicassem, que eles trabalhassem, mesmo no cativeiro, que eles continuassem a vida e não desistissem da vida, e principalmente que eles seguissem buscando a Deus, buscando o Senhor. Parece que essa ideia de cativeiro tem um pouco do contexto daquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos há quase um ano vivendo meio que reclusos. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de sair um pouco. Aos poucos, nós estamos saindo. Aos poucos, está sendo liberado o acesso da população, o acesso dos cristãos aos seus locais de congregar. Aos poucos, os irmãos foram voltando. E, aos poucos, você que está em casa nessa noite, irá voltar também. Nós cremos nisso. Mas, amados, sabe o que é interessante? É interessante que esse povo volta do cativeiro com sede de Deus. Isso é muito importante a gente observar aqui nesse texto. O povo, ele não está voltando do cativeiro com sede de construir a sua vida material, de reconstruir a sua vida financeira, de reconstruir os seus sonhos e os seus projetos. O povo não está com sede disso, mas o que a gente observa aqui, se você já leu o capítulo 8, se não leu, eu recomendo ler capítulo 8 e 9 de Neemias, e o que nós observamos aqui é um tremendo avivamento espiritual pós-cativeiro. Aqui esse povo está experimentando avivamento legítimo, genuíno e verdadeiro. É um povo que está com sede de Deus, e não existe, amados, avivamento sem sede de Deus. A gente fala tanto em avivamento espiritual, não é verdade? A gente ouve tanta pregação a respeito de avivamento espiritual. A gente lê tantos livros a respeito de avivamento espiritual, mas não existe de maneira alguma, e nunca existiu, ao longo de toda a história do povo de Deus, de toda a história da igreja, de toda a história de uma civilização, avivamento sem sede de Deus, sem sede da palavra de Deus. É interessante, amados, eu olhando para esse texto, eu me lembrei de uma situação que eu vivi recentemente, bem no começo dessa pandemia. No começo da pandemia, puxa, e agora, pastor? As igrejas estão fechando, a gente não pode mais se reunir para louvar, para cultuar, para ouvir a palavra de Deus, para sermos edificados. O que é que nós vamos fazer? As igrejas maiores, que tiveram mais recursos, essas igrejas saíram na frente. Essas igrejas começaram a transmitir os seus cultos pela internet. Quem já estava fazendo isso teve mais facilidade. E, infelizmente, muitas igrejas pequenas, sem esses recursos, tiveram muitas dificuldades. Mas sabe o que é interessante, em meio a essa pandemia, em meio a todo esse momento difícil, esse momento diferenciado, esse momento que nós não vivemos, algumas vozes eu comecei a ouvir no meio de tudo isso. Algumas pessoas começaram a chegar para nós, pastores, e dizer assim, olha só, pastor, eu acho que agora vai surgir um grande avivamento espiritual, um grande fervor espiritual. É interessante, amados, porque Jesus, no livro de Lucas, capítulo 18, ele conta uma parábola, para nos ensinar sobre o dever de orarmos sempre sem nunca desanimarmos. E no versículo 8, do versículo 1 até o 8, do capítulo 18, ele conta essa parábola, mas no versículo 8 ele diz assim, quando, porém, o Filho vier, porventura achará fé na terra?
Irmãos, eu temo muito esse tempo em que nós estamos vivendo longe do ajuntamento. Eu temo muito, meu irmão, você que está simplesmente assistindo este culto de casa e que poderia estar aqui. Eu temo muito nós dependermos somente de transmissões pela internet, amados. Porque tudo isso, se dependermos só de transmissões pela internet, da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus, isso vai cansando a gente. E como isso vai cansando, e como isso vai enfatuando a nossa alma. Irmãos, nós precisamos, no dia a dia, estarmos diante da palavra de Deus. E se a gente não tomar cuidado, essa pandemia, né, que sobrou tempo e não sobrou tempo, não é verdade? Porque tem muita gente trabalhando demais em casa. É um tempo onde nós deveríamos ter sede de Deus, muitas vezes nós estamos tendo apatia espiritual, esfriamento espiritual. É um tempo que poderia ser diferente, amados. Eu creio que Deus, nesse tempo de pandemia, nos deu a oportunidade de mostrarmos, de fato, que nós temos sede de Deus. Mas do que é, de fato, que nós estamos tendo sede nesse tempo, amados? A gente precisa fazer uma pergunta sincera para nós mesmos. Será que eu tenho tido sede de Deus nesse tempo? Será que minha alma anseia por Deus, pela presença de Deus, pela palavra de Deus, mais do que a corça anseia pelas águas? Será que nesse tempo eu tenho sede de fato de Deus, ou é sede das bênçãos de Deus? Irmãos, às vezes a gente fica impressionado, né, com algumas grandes, megas igrejas evangélicas neste país. Algumas reuniões que você via, não sei agora, com esse tempo de pandemia, mas você via milhares de pessoas. Muitas vezes essas pessoas passando a noite inteira numa campanha intensa de jejum e oração. Buscando Deus? Não. Buscando mudar a vida. Buscando mudar a vida financeira, buscando mudar o relacionamento que não vai bem, buscando um milagre, né, na saúde, buscando as bênçãos de Deus e não buscando Deus. Amados irmãos, o que é que nos trouxe num culto como esse? Qual é o nosso maior anseio? Eu creio que é uma pergunta que nós deveríamos fazer. Porque, olha, se teve um tempo onde nós, pastores, trabalhamos muito, foi esse tempo de pandemia, principalmente na nossa igreja. O que nós tivemos que nos reinventarmos, amados, não foi fácil. Foi um tempo de trabalho intenso, você articulando, você fazendo isso, você fazendo aquilo, para, de alguma maneira, você chamar a atenção do povo de Deus para Deus. E é interessante, amados, porque parece que nós estamos vivendo esse tempo, onde você precisa fazer algo diferente, num culto como esse, para que as pessoas desejem estar presentes. Ah, está muito chato, né? Meu Deus, eu me lembro, uma época em que a igreja vivia, que não tinha esses recursos, amados, que nós temos. Não tinha transmissão pela internet, não tinha uma banda tocando na frente, preparada. Nós não tínhamos recursos audiovisuais. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a pregação da palavra, nós tínhamos oração e nós tínhamos o cantor cristão aí. E ali havia um povo que tinha sede de Deus, amados. Um povo que colocava o seu coração em Deus e as suas preocupações, esse povo lançava para Deus. E muitas vezes hoje o que ocupa a maior parte da nossa mente, do nosso coração, são as demandas da nossa vida, mas não o desejo de caminhar com Deus, o desejo de buscar a Deus num tempo como esse. Queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. E eu creio, parece que essa pergunta retórica de Jesus Cristo, em Lucas capítulo 18, tende a ser uma profecia. Porque o que nós estamos vivendo hoje, amados, um tempo de apatia espiritual, um tempo onde, quando a gente analisa esses aparelhinhos nossos aqui, e o quanto de tempo nós gastamos nisso aqui,
E não é examinando a Bíblia online, eu sei que você tem a sua Bíblia aí, mas é examinando as redes sociais, olhando as suas postagens, quem curtiu, quem não curtiu, olhando as novidades. A gente está com o nosso coração voltado nesse tempo para essas coisas. Amados irmãos, e nós precisamos, nesse tempo, urge, voltarmos o nosso coração para Deus. Aquilo que a nossa alma pulsa, aquilo que a nossa alma deseja. Quando amanhece o nosso dia, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Será que nós nos lançamos na presença de Deus? Ou a gente sai desesperado porque perdeu o horário, precisa tomar o ônibus, porque senão vai chegar atrasado no trabalho. Sai tomando café correndo, nem tem aquele tempo de tomar café. Será que a gente está vivendo um tempo como esse, amados? Será que nesse tempo de pandemia, a pandemia não está tendo o efeito contrário? E eu temo muito isso. Eu temo muito isso. Que a pandemia, esse isolamento, em vez de produzir, na verdade, a sede de Deus, produza um esfriamento espiritual nas nossas vidas e nos nossos corações.